Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 18 de fevereiro. Após a audiência de custódia, o Supremo Tribunal Federal mantém prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. A decisão do juiz Ayrton Vieira, que integra o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Supremo mantém proibição de cobrança sobre instalação de infraestrutura de telefonia em áreas públicas. Em resposta ao STF, o governo federal afirma que todos os idosos com mais de 90 anos já foram vacinados. Mais 3 partidos questionam decretos presidenciais que flexibilizam regras de aquisição e porte de armas de fogo. Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou hoje que é válido que a União proíba estados, municípios e o Distrito Federal de cobrarem pelo chamado direito de passagem a concessionárias responsáveis pela instalação de infraestrutura de redes de telecomunicações em suas áreas públicas. Em pauta, uma ação proposta pela Procuradoria-Geral da República, questionando o artigo 12 da Lei 13.116 de 2015, conhecida como a Lei das Antenas. O texto proíbe aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a cobrança de contraprestação às concessionárias pelo direito de passagem em vias públicas, faixas de domínio e outros bens públicos de uso comum na instalação de infraestrutura e rede de telecomunicações. Para o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, é constitucional que a União determine a proibição de cobrar pelo chamado direito de passagem as concessionárias responsáveis pela instalação de infraestrutura e redes de telecomunicação. Para o ministro, a possibilidade de um ente público cobrar pelo uso de seus bens não pode impor ônus demasiadamente excessivo à prestação de serviços públicos de outra esfera da federação. A divergência foi aberta pelo ministro Edson Fachin. Para ele, retirar os entes federados as prerrogativas de utilização econômica de seus bens para permitir a passagem gratuita da infraestrutura de telecomunicações por vias e rodovias estaduais e municipais estabelece um encargo não previsto na Constituição, que não está comprovado que esta isenção de cobrança às concessionárias ocasionará descontos ao consumidor. Não me parece que seja possível dizer, isento de dúvida, de que eventual economia das empresas prestadoras de serviço de telecomunicações com a instalação de infraestrutura sem o desembolso de valores pelo direito de passagem irá se reverter em valores mais baixos ao consumidor pelo uso do serviço. Outros 9 ministros seguiram esse entendimento. E o plenário, por maioria, decidiu pela constitucionalidade do direito de passagem em áreas públicas de qualquer ente da federação para a instalação de infraestrutura de telecomunicações. Não tenho como dizer aqui que a União, no que brecou essas cobranças por estados e municípios, invadiu o seara alheia. Não, ela dispôs de forma uniforme no território nacional, para não haver variação conforme se tratasse deste ou daquele município. Essas concessionárias, elas não têm como objetivo econômico, nem como atividade econômica, nem como expectativa de lucro, o que elas vão cobrar pela passagem da fiação necessária para a instalação dessas redes. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, conheceu da ação e no mérito, julgou-a improcedente nos termos do voto do relator ministro Gilmar Mendes, vencido o ministro Luiz Edson Fachin. A discussão sobre a cobrança de ICMS sobre softwares foi retomada hoje. Quem detalha esse julgamento para a gente é a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Oi, Karina. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você e a todos que nos assistem. É um julgamento que foi iniciado no ano passado, em novembro. Houve uma primeira sessão em que o ministro Luiz Fux pediu vista
Na retomada, o julgamento foi novamente suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Nunes Marques, que acabou votando na sessão de hoje, concluindo a votação sobre esse caso. Deve haver a incidência do ICMS ou do ISS sobre software, aqueles programas de computador. Venceu o voto do ministro Dias Toffoli, relator de uma das ADIs que estavam sendo julgadas. Uma ADI era da relatoria do ministro Dias Toffoli e outra da ministra Carmen Lúcia, cada uma questionando uma legislação do estado de Minas Gerais e do estado do Mato Grosso, em que se alegava, por vezes, que excediria o ISS ou o ICMS. E por que essa grande discussão chega até o Supremo? Porque cada um desses tributos tem um ente federativo que cobra, que é destinatário dessa receita. O ISS vai para os cofres da municipalidade e o ICMS para os cofres do estado. E o que os ministros decidiram hoje na conclusão do julgamento dessas duas ADIs, chegando à conclusão da procedência parcial dessas ações para declarar em parte alguns dispositivos como inconstitucionais, outros constitucionais, mas para entender ao final que sobre o licenciamento e a cessão do direito de uso de softwares, esses programas de computador, deve incidir o ISS, o Imposto sobre Serviços, que é de receita municipal. No final do julgamento, essa decisão foi tomada por maioria, ficaram vencidos o ministro Edson Fachin, ministra Carmen Lúcia, ministro Gilmar Mendes também, que entendia que o ICMS era devido, e hoje com o voto do ministro Nunes Marques, também acompanhou os ministros para entender que era o ICMS, mas acabou ficando vencido. O ministro Dias Toffoli propôs uma modulação dos efeitos dessa decisão para que aquelas pessoas que já tivessem recolhido o ICMS, que pela decisão não seria devido, ficaria como se tivesse quite com o fisco. E não poderia o município cobrar o ISS se o ICMS já tivesse sido pago, e mesmo aqueles que já pagaram o ICMS não poderiam buscar receber de volta esses valores. Mas essa proposta de modulação de efeitos feita pelo ministro Dias Toffoli precisa contar com pelo menos 8 votos no plenário. E essa discussão, o ministro Luiz Fux preferiu adiar e deixar para a semana que vem, como primeiro item da pauta de julgamentos da próxima quarta-feira, na sessão plenária, para que essa modulação seja discutida e votada. Chegando-se ao número de 8 votos, essa deverá ser a modulação dos efeitos e a partir do momento em que essa decisão passará a valer. Vamos aguardar, então, mais esse capítulo sobre a discussão da incidência do ISS, agora confirmado pelo plenário por maioria, que deve incidir sobre licenciamento e direito de uso de softwares. William. Obrigado, Karina. O deputado federal Daniel Silveira vai continuar preso. A audiência de custódia do parlamentar, na tarde de hoje, concluiu que não houve ilegalidade na prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, medida referendada por unanimidade pelo plenário do Supremo. A audiência de custódia foi conduzida pelo juiz instrutor Ayrton Vieira, que atua no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. O deputado federal Daniel Silveira vai continuar preso. Na sessão plenária do Supremo dessa quarta-feira, todos os ministros referendaram a prisão preventiva em flagrante determinada por Alexandre de Moraes, relator das ações que investigam atos antidemocráticos, fake news e ataques aos ministros do STF. O parlamentar publicou um vídeo nas redes sociais em que faz agressões verbais aos magistrados e incentiva atos violentos contra a democracia. O deputado também foi alvo de denúncia da Procuradoria-Geral da República por crimes previstos na Lei de Segurança Nacional e no Código Penal. A audiência de custódia de Daniel Silveira foi feita por videoconferência. Esse procedimento é um direito da pessoa que foi presa em flagrante e deve ocorrer, no máximo, 24 horas depois da prisão. O juiz avalia se a prisão é legal e se há necessidade de mantê-la. Ele também pode substituí-la pela prisão temporária ou preventiva. No depoimento, o deputado Daniel Silveira afirmou que não estava diante de uma situação de flagrante, mas o juiz Ayrton Vieira destacou que o Supremo Tribunal Federal, por intermédio do seu pleno na data de ontem, por unanimidade, referendou a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O juiz disse que, diante da manifestação da Procuradoria-Geral da República, não se aplica a prisão preventiva a parlamentares, permanecendo a custódia cautelar. Situação essa que haverá de permanecer até eventual concessão de liberdade provisória ou sua substituição por medidas cautelares mediante decisão do ministro relator.
Daniel Silveira será transferido para o Batalhão Especial Profissional da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E a Polícia Federal informou que apreendeu 2 telefones celulares na sala onde o deputado federal Daniel Silveira estava preso na Superintendência da PF no Rio de Janeiro. Os aparelhos foram encontrados durante vistoria no início da tarde de hoje. O inquérito policial foi instaurado para apurar a ocorrência. Em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral da União enviou à Corte informações sobre a vacinação dos grupos prioritários contra a Covid-19. No documento, a Advocacia Geral da União detalha a ordem de grupos prioritários para a vacinação, começando com idosos e vai até trabalhadores industriais. Ao todo, são 29 grupos prioritários e a soma chega a 77.271.788 brasileiros. O documento informa ainda que nas 4 etapas de vacinação já executadas, o Ministério da Saúde calcula que já foram atendidos 100% dos 60 anos ou mais institucionalizados, que são 156.878 idosos que vivem em abrigos, 100% das pessoas com deficiência, 6.472 que também vivem em abrigos, 100% das pessoas com 90 anos ou mais, o que corresponde a 901.729 idosos e ainda 73% dos profissionais de saúde, que são 4.853.994 pessoas. De acordo com o governo, a definição dos grupos prioritários para a vacinação foi com base nas análises epidemiológicas, evidências científicas e nas discussões com especialistas. Destaca ainda que apenas excepcionalmente é que foram estabelecidos subgrupos, como no caso dos trabalhadores em saúde, conforme locais de serviço, ou seja, quem está na linha de frente do tratamento dos pacientes infectados, e que houve ainda antecipação da vacinação dos idosos na região norte, em especial no Amazonas. O relatório apresentado pela AGU atende determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para que o governo federal detalhe o andamento do plano de imunização contra a Covid-19. A decisão é referente a uma ação que questiona a ordem de vacinação e a falta de doses em vários estados. A AGU explica ainda que nos últimos dias o Ministério da Saúde recebeu mais dados sobre o andamento da vacinação no país e pede mais prazo para complementar o relatório. E a seguir, o ministro Luiz Roberto Barroso não prorroga afastamento de senador Chico Rodrigues, mas o mantém fora de comissão parlamentar sobre pandemia. Voltamos já. Muito mais do que declarar direitos, restringir poderes e definir competências, a Constituição assume também uma função prospectiva, de projeção de um futuro, alterando por impositivo o presente. É o que se vê em seu artigo 3º, quando se elenca como um dos objetivos constitucionais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, a retornar ao trabalho. Ele estava afastado desde outubro passado, quando foi alvo de uma operação da Polícia Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso permitiu que o senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, volte a exercer o cargo, mas manteve o afastamento dele na comissão que discute a destinação de valores para o combate à pandemia da Covid-19. Em outubro do ano passado, o senador Chico Rodrigues foi flagrado pela Polícia Federal durante busca e apreensão com R$30 mil escondidos na cueca. Por isso, o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu pelo afastamento do político. Logo depois, o senador se licenciou do cargo por 121 dias. O prazo da licença termina nesta quinta-feira. Chico Rodrigues é suspeito de fraude, dispensa indevida de licitações, de peculato e de integrar organização criminosa voltada ao desvio de recursos federais destinados ao combate da pandemia em Roraima. Ao analisar a situação do senador, o ministro Luiz Roberto Barroso levou em consideração que não há fatos recentes que justifiquem uma nova decisão de afastamento do mandato. Mas 3 ações foram apresentadas ao Supremo Tribunal Federal
contra os decretos presidenciais que flexibilizam as regras para aquisição e porte de armas de fogo. Os autores são os partidos Rede, Sustentabilidade, PSOL e PT. Para as legendas, as normas alteram significativamente o Estatuto do Desarmamento, o que só poderia ser feito por lei, e incentivariam a criação de milícias armadas. Entre outros pontos, os decretos publicados na semana passada retiram do Exército a fiscalização da aquisição e do registro de alguns armamentos, aumentam o limite máximo para aquisição de armas de uso permitido pela população civil e autorizam as pessoas que têm porte a conduzir simultaneamente até 2 armas. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que acusado de chefiar um grupo especializado em crimes contra bancos deve continuar preso. Os ministros da 6ª turma do STJ negaram o pedido de habeas corpus apresentado por um homem preso preventivamente sob suspeita de comandar uma quadrilha em Mato Grosso do Sul especializada em crimes contra instituições financeiras. No pedido, a defesa alegou que o preso faz parte do grupo de risco da Covid-19 por ser soro positivo para o HIV. Alegou também que o suspeito estaria com a saúde debilitada e teria sido recolhido em local insalubre. Em uma das ações apuradas no processo, o grupo teria cavado um túnel durante 6 meses para invadir uma unidade de guarda de valores do Banco do Brasil. Ao decretar a prisão preventiva, o juiz de 1º grau entendeu que o suspeito e outros investigados atuavam em vários estados e teriam alto grau de especialização na prática dos crimes contra bancos. O preso foi denunciado por formação de organização criminosa, furto qualificado, receptação, falsidade ideológica e uso de documento falso. No STJ, o relator do caso, o ministro Nefe Cordeiro, lembrou que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul levou em conta que a prisão foi justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, pela periculosidade do suspeito e pela concreta possibilidade de reiteração delitiva. Ao negar o pedido, o magistrado afirmou não haver elementos comprovando que o preso esteja debilitado por conta da doença ou que não esteja recebendo a devida assistência médica na unidade prisional. E a 3ª turma do STJ decidiu que em contratos de locação firmados antes da nova lei do inquilinato de 2009, o fiador só é responsável por todos os efeitos da fiança durante os 60 dias após notificar ao locador sobre a exoneração. Sancionada em 2009, a lei conhecida como Nova Lei do Inquilinato entrou em vigor em fevereiro de 2010. Ela alterou alguns aspectos nas relações entre locador, locatário e fiador. Uma das novas regras para o aluguel está na eficácia no procedimento de retomada do imóvel. Além disso, os fiadores podem pedir para sair do contrato de aluguel, mas a vigência continua por mais 120 dias a partir da data de desistência. O fiador tem o direito de se exonerar dessa obrigação de fiança em um contrato de locação quando o contrato estiver findando o seu prazo ou quando ele já estiver por prazo indeterminado. A lei assegura esse direito. O que houve foi apenas uma alteração do período de vinculação do fiador ao contrato de locação após ele notificar o locador. E esse direito ele é tão forte que o STJ, em outros vários julgados, reconhece como abusiva qualquer cláusula contratual em um contrato de locação que implique a renúncia do fiador a esse direito nessas 2 situações que eu mencionei anteriormente. Na época de vigência da antiga lei, o proprietário de um imóvel ajuizou a ação de cobrança de aluguéis contra uma empresa locatária e 2 fiadores. Apenas o 2º fiador permaneceu no processo. Ele havia notificado a locadora por 2 vezes sobre a exoneração da fiança. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo considerou válida a 2ª notificação enviada pelo fiador e determinou o prazo de 60 dias de responsabilidade pelos efeitos da fiança, como prevê o Código Civil. Em recurso especial impetrado no STJ, a locadora alegou que o fiador deveria ser responsabilizado por todos os efeitos da fiança nos 120 dias posteriores à notificação. Ao analisar o processo, a relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que, com o advento da Lei 12.112 de 2009,
houve o acréscimo do inciso 10 no artigo 40 na Lei do Inquilinato de 1991 para reconhecer a não perpetuidade da fiança e assegurar ao fiador a faculdade da exoneração quando o contrato fosse prorrogado por prazo indeterminado. Contudo, segundo a ministra, mesmo depois da notificação, o fiador permanecerá sujeito aos efeitos da fiança durante os posteriores 120 dias. Antes da nova lei de 2009, segundo a ministra, a possibilidade de exoneração do fiador também existia por meio da regra geral, prevista na legislação civil, que estabelecia o prazo de 60 dias após a notificação de exoneração, como na situação analisada. Acaba a eleição e muita gente começa a levantar suspeitas sobre os resultados das urnas, não é? Uns dizem que o voto não foi computado, outros dizem que foi registrado errado, outros levantam dúvidas se os votos de determinada urna chegaram mesmo a ser totalizados. Mas o que talvez essas pessoas não saibam é que, caso alguém duvide mesmo, pode levar esse questionamento ao TSE. O prazo para isso acaba hoje. Testes, verificações e auditorias não acontecem apenas antes das eleições. Entidades fiscalizadoras como partidos políticos e coligações, Ordem dos Advogados do Brasil e Ministério Público, entre outras, podem pedir a chamada verificação extraordinária pós-pleito dos sistemas eleitorais. As instituições podem solicitar arquivos como relatórios de boletins de urnas substituídas e também de comparecimento e abstenção em cada sessão eleitoral, entre outros arquivos importantes. Os arquivos de log do gerenciador de dados, aplicativos, interface da urna eletrônica, os arquivos de dados da limitadora do sistema de gerenciamento de totalização, referente a candidatos, partidos políticos, coligações, municípios, zonas e sessões, imagens do boletim de urna. Caso o pedido seja aprovado, a Justiça Eleitoral tem até 5 dias úteis para fornecer estes arquivos. Mas há um período para isso. O prazo para as solicitações serem feitas termina nessa quinta-feira. Porque a partir do dia 24 é a data que nossa resolução prevê, a resolução do calendário eleitoral prevê, de que os TREs já vão poder começar a mexer nas urnas eletrônicas, mandar para manutenção. Então, é um período que tem para ser analisado esse pedido de auditoria até que se inicie a manutenção e todos os procedimentos que os TREs e as urnas eleitorais vão fazer nos equipamentos. No próximo bloco, a Advocacia Geral da União garante bloqueio de 86 milhões de reais de infratura ambiental por meio da Força Tarefa da Amazônia. Em instantes. Muito mais do que declarar direitos, restringir poderes e definir competências, a Constituição assume também uma função prospectiva, de projeção de um futuro, alterando, por impositivo, o presente. É o que se vê em seu artigo 3º, quando se elenca como um dos objetivos constitucionais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, decidiu que aluno bolsista de escola particular tem direito a participar do sistema de cotas. Um estudante garantiu no TRF1 o direito de ingressar no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais pelo sistema de cotas, em vaga destinada a quem cursou o ensino médio na rede pública. O aluno procurou a justiça depois que a instituição negou sua matrícula por ele ter cursado 1 ano em estabelecimento particular. Ele alegou que era bolsista, não podendo, portanto, ser excluído do sistema de cotas. A sexta turma do TRF1 destacou que não se pode concluir que a rápida passagem do estudante carente por escola privada seja suficiente para elevar a qualidade do ensino recebido, já que a vida estudantil dele foi predominantemente na rede pública. A Justiça Federal no Pará arquivou um inquérito sobre incêndio de setembro de 2019 em Alter do Chão, distrito do município de Santarém, no oeste do estado. O juiz Felipe Gontijo Lopes acolheu a manifestação do Ministério Público Federal para arquivar a investigação diante da impossibilidade de determinar a autoria do crime. De acordo com o inquérito policial, o incêndio teve origem em 3 locais diferentes e atingiu uma área de 1.200 hectares. Na mesma decisão, o magistrado reconheceu que a competência para processar e julgar o caso seria federal,
Como na Justiça Estadual do Pará tramita processo que trata do mesmo tema, foi solicitado que o Superior Tribunal de Justiça define a quem cabe julgar o caso. Criada pela Advocacia Geral da União em 2019, a Força Tarefa em Defesa da Amazônia busca obter na Justiça a recuperação dos danos ambientais causados por uma série de infratores. Até o momento, mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais estão sendo cobrados em 114 ações civis públicas. Em uma delas, a Justiça Federal do Amazonas determinou o bloqueio de 86 milhões de reais do responsável pelo desmatamento de quase 4.000 hectares de floresta. O dono de uma fazenda na cidade de Boca do Acre, no Amazonas, cometeu irregularidades como a destruição da floresta, uso de fogo e descumprimento de ordens para não explorar as áreas degradadas. Trata-se de uma medida de indisponibilidade de mais de 86 milhões em nome de um infrator que é contumaz. A área abarcada é superior a 3,9 mil hectares, uma área de grande relevo, dentro da floresta amazônica. Para comprovar os argumentos, a AGU apresentou autos de infração ambiental e processos administrativos do IBAMA. Além do réu principal, outras 9 pessoas foram condenadas como corresponsáveis pelo desmatamento, por serem donas de parte das áreas degradadas. Geralmente, as medidas de bloqueio de bens são analisadas de uma vez pelo juiz. Mas neste caso, a decisão liminar suspendeu apenas os incentivos fiscais e proibiu os réus de obter financiamento público. Como a indisponibilidade de bens não foi decretada, a AGU entrou com embargos de declaração. Representando o IBAMA, a Advocacia Geral da União alertou que a demora na decretação da medida poderia fazer com que os réus evitassem o pagamento da indenização. Esse argumento foi aceito pela Justiça Federal do Amazonas. Dos 86 milhões de reais bloqueados, mais de 57 milhões serão destinados à recuperação da floresta e cerca de 29 milhões ao pagamento de danos morais coletivos. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.